Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. O Deus que é fiel em todo tempo, o Deus cuja bondade e a misericórdia nos acompanham dia a dia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Continuamos com a nossa série Referências no Momento da Mulher Cristã, falando de mulheres que marcaram a história bíblica e mulheres que marcaram a minha história, que são inspiração para todas nós mulheres cristãs, desde a antiguidade até os nossos dias. Hoje vamos falar de uma mulher cujo nome não ficou registrado nos anais da história bíblica, mas cuja experiência com o Senhor Jesus Cristo marcou e marca gerações, que nos inspira a confiar e a não medir esforços para estarmos buscando do Senhor. A mulher do fluxo de sangue é a nossa personagem de hoje e vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar pelo exemplo, pela história, pelo testemunho dessa mulher. Vamos orar. Deus Santo, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor tem feito grandes coisas ainda em nossos dias no meio de nós. Ó Deus, porque Tu és o Deus soberano, Criador de todas as coisas, o Deus que governa terra e céus e que age segundo a Tua santa vontade. O Deus que tem transformado vidas, o Deus que tem mudado corações, mudado famílias, o Deus que tem curado ainda nos nossos dias e que tem feito grandes coisas. Graças te rendemos, Senhor, e suplicamos nessa hora que o teu Espírito nos dê o entendimento necessário para aprendermos com esta mulher, com o exemplo desta mulher que o Senhor nos deixou na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Lucas, capítulo 8, versículo 45a e 46. Neste momento, Jesus para o que estava fazendo e pergunta aos que estavam à sua volta: Quem me tocou? Alguém havia tocado no Senhor Jesus de uma maneira diferente. E Jesus sabia que algo havia acontecido, que algo especial havia acontecido. Nossa personagem de hoje é uma mulher que sofria com uma hemorragia há 12 anos. Todas nós que somos mulheres sabemos qual é o incômodo de ficar com sangramento menstrual por alguns dias no mês. 3, 5, algumas 8 dias. Nós sabemos o quanto é incômodo, o quanto é desconfortante esse período menstrual que nós enfrentamos todos os meses no período fértil. Aquela mulher do relato dos evangelhos, ela vinha há 12 anos vivendo esse processo de hemorragia. Ela vivia há 12 anos com um sangramento
que não cessava. Por ter essa enfermidade, ela era considerada impura e, portanto, ela ficava isolada da sua sociedade. Naquela época, queridos, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era considerada impura. Ninguém poderia tocar nela e ela não poderia tocar em nada. E ela ficava isolada do convívio da sua família. Ela não podia ir ao templo, ela não podia realizar as suas atividades rotineiras, porque ela era considerada impura. Essa mulher, ela já havia gastado tudo o que ela tinha em busca da cura para aquela enfermidade. Todo tipo de tratamento que existia na época e que era possível, ela já havia procurado e ela já havia gastado tudo que tinha. Nós podemos entender que essa mulher vivia totalmente discriminada, isolada da sua sociedade, porque já há 12 anos ela era considerada impura. Ninguém a tocava, ninguém se aproximava dela, e ela não tinha mais posses, ela não tinha mais bens que ela pudesse gastar ou investir para a cura daquela enfermidade. Ou seja, aquela mulher estava fadada a viver aquele sofrimento que já a acompanhava por 12 anos. Sofrer com fluxo de sangue há 12 anos significava marginalização social e muito sofrimento. Aquela mulher há 12 anos estava sozinha, isolada da sua sociedade, sendo discriminada dia a dia, porque ela estava impura. Quando aquela mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo e dos milagres que ele estava fazendo, quando ela ouviu falar que aquele poderia ser o Messias prometido, ela acreditou, ela se apegou à fé de que ele poderia resolver o seu problema e que finalmente ela poderia ser curada. Eu imagino que aquela mulher teve um renovo de esperança e de fé. E quando ela ouviu falar que era possível, que existia alguém fazendo milagres, que já havia curado cegos, devolvido a visão a cegos, que já havia feito paralíticos andarem, que já havia ressuscitado pessoas, ela se encheu de esperança e foi procurar aquele Senhor, aquele Jesus que estava fazendo milagres. Só que havia uma grande multidão seguindo a Jesus e acessar ao Mestre naquele momento era muito difícil. Se aproximar dele era algo muito difícil. E ela, após, penso eu, fazer várias tentativas, ela não desistiu e ela elaborou um plano consigo mesma. Se eu apenas tocar na orla da sua veste, serei curada. E ela então se empenhou. Eu imagino aquela mulher se espremendo no meio daquela multidão, se arrastando por entre todos até conseguir tocar na orla da veste do Senhor Jesus. Imaginem a dificuldade que foi aquele momento. Mas o que impulsionou aquela mulher foi a sua fé, a certeza de que ela poderia ser curada. Ela então esforçou-se em meio à multidão e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Imediatamente foi curada. Neste momento, Jesus parou e perguntou quem o havia tocado.
Quem me tocou? Os discípulos, então, nada entenderam porque Jesus estava no meio da multidão. Muitas pessoas o tocavam, o seguravam, esbarravam nele todo o tempo. E os discípulos diziam: Senhor, a multidão te oprime, como o Senhor quer saber quem te tocou? E Jesus explicou: alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Naquele momento, então, os discípulos começaram a olhar em volta para descobrir quem havia tocado no Mestre de maneira diferente. E eu imagino que, da mesma forma que Jesus parou, aquela mulher também tenha parado, sentindo naquele momento que o milagre estava acontecendo. Ela então se apresentou cheia de medo, tremendo, ainda muito emocionada, e confessou ao Senhor Jesus tudo o que ela vivia naqueles 12 anos e o que ela fizera. Aquela mulher confessou ao Senhor que ela o havia tocado e por que ela o havia tocado. A emoção daquela mulher era tanta, porque ela também sabia que tinha sido curada. Jesus então a confortou, dizendo: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A fé daquela mulher fez com que ela vencesse os obstáculos e tocasse naquele que era o único que poderia curá-la. Além da cura, ela foi salva. E o Senhor falou: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Volta a desfrutar da sua vida em paz. Agora não és mais impura. E aquela mulher seguiu o seu caminho, dando testemunho do que Jesus havia feito a ela. Queridos, o que podemos aprender então com a mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher enfrentou grandes obstáculos, mas ela nunca perdeu a fé em Deus e em sua cura. Aquela mulher já havia buscado em todos os lugares possíveis na época. E ela sabia que somente em Deus ela encontraria a sua cura. Ela demonstrou grande coragem ao se aproximar de Jesus em meio à multidão e tocar nas suas vestes. Ela precisou de coragem, de força. Possivelmente ela foi empurrada, possivelmente ela foi machucada naquele momento, mas ela persistiu porque ela sabia que a sua cura estava naquele Senhor Jesus Cristo. Sua história nos ensina que fé e perseverança podem superar qualquer obstáculo e que devemos sempre buscar o que precisarmos em Deus. Queridos, foram 12 anos que aquela mulher sofreu com aquela enfermidade, mas ela não perdeu a fé. Ela não deixou de acreditar. Ela não deixou de buscar a cura. Então, a fé e a perseverança podem superar qualquer obstáculo. Imaginem que para alguém que já estava há 12 anos sofrendo, enfrentar uma multidão era apenas um detalhe, porque ela sabia que ali ela iria encontrar
a cura. E ela foi alvo de um milagre. Queridos, a mulher do fluxo de sangue nos ensina a buscar em Deus tudo aquilo que nós necessitamos. A mulher do fluxo de sangue nos ensina a ter coragem, a perseverar e a confiar, independente de circunstâncias. O mesmo Deus que curou aquela mulher, o Jesus Cristo que andando entre nós fez vários milagres físicos e, sobretudo, espirituais, salvando, transformando vidas, é o mesmo Jesus que está ao nosso alcance ainda hoje. Se você precisa de cura, de um milagre, de transformação, vá a Ele, busque a Ele. Não importa quanto tempo você esteja buscando e lutando e pedindo, nunca deixe de confiar no Deus dos milagres. Deus realiza no tempo dele, da maneira dele, para cumprir os propósitos dele e para que o nome dele seja engrandecido, seja glorificado. Amados, ser alvo de um milagre é extraordinário. É viver algo sobrenatural, é desfrutar de uma plenitude, é desfrutar da misericórdia e do amor do Senhor. Queridos, que o Senhor nos dê dia a dia mais essa fé inabalável, para que possamos alcançar do Senhor as bênçãos que precisamos. É muito bom falar de milagre para mim, porque eu vivi um milagre. E a sensação da cura é algo inexplicável. Eu imagino o que aquela mulher sentiu naquele momento. E especialmente, sentiu que todo o esforço que ela precisou fazer valeu a pena pelo que ela alcançou do Senhor. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece a todos os que nele se refugiam. Busque no Senhor, tenha fé, persevere e desfrute da bondade e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça a fé, para que possamos dia a dia buscar nele tudo aquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.